A gente começou falando do grupo dos nematomintos, características gerais, e agora a gente vai entrar aqui nas verminoses propriamente dita. Então eu vou deixar esses dois videozinhos ainda nessa semana pra gente dar um adianto, senão a gente vai demorar muito tempo, porque é muito detalhe na zoo, tá? Então, meus amores, o que a gente sabe? Nos nematomintos a gente tem os vermes parasitas e o primeiro que nós vamos estudar é ascaridíase e a doença ascaridíase, e o nome do verme é o Ascaris lumbricoides. Ano passado a gente já falou, já viu imagem, aquelas imagens são aquelas imagens fortes que nos dá uma coisa de ver, e é uma coisa que ainda é um problema de saúde em lugares periféricos, sem saneamento básico, principalmente em regiões distantes dos centros urbanos, ok? Então, a gente tem que saber que ele é um verme monoxeno, já sabemos que verme monoxeno é que tem apenas um hospedeiro, que é o hospedeiro definitivo, e nesse caso o ser humano. A lombriga, como é chamado, o Ascaris, ela é bastante comum, porque a contaminação dela pode ser através de água ou alimentos contaminados. E o que tu tens que saber? Essa água ou alimentos contaminados, ela pode ser pelo fato de tu não ferver ou filtrar água, não lavar bem as suas saladas, ou a gente não ter o hábito, agora a gente tem, né, pós-pandemia, mas as pessoas podem não ter o hábito de lavar as mãos antes das refeições. A questão é que todos nós, quando crianças principalmente, que brincamos na terra, etc e tal, costumamos, por termos acesso à saúde, nossos pais também terem esse cuidado, costumamos tomar vermífugos de tempo em tempo como modo preventivo. E os primeiros sintomas de contaminação com Ascaris já são bastante perceptíveis. E aí é muito natural que os nossos pais já nos levem no início. E não vai acontecer contigo. Se alguma vez tu ouviu alguma pessoa ter dito no nosso meio que estava com lombriga, raramente foi aqui até o final do ciclo, ok? Porque os primeiros sintomas são muito aparentes e aí o médico começa a tratar com vermífugos já para parar o ciclo e esse verme morrer. Porém, essa doença, como eu falei, e há muito tempo atrás, antigamente era muito comum, né, chegar a essa condição final, e ainda locais, infelizmente, pelo mundo e no Brasil também, que as pessoas ficam expostas ao ciclo completo pela falta também de acesso à saúde. A forma de contaminação nós já falamos, o nome das larvas se chama Rabiditoides, ok? E a profilaxia, saneamento básico, medidas higiênicas, como lavar as mãos antes das refeições e lavar bem os alimentos antes de ingerir e sempre água potável e filtrada. Essas fotos, elas são horríveis, a gente já viu, isso aqui é no final do ciclo, ok? Muitas vezes, quando chega nessa condição, o hospedeiro, que no caso é o ser humano, pode chegar ao óbito. Mas qual que é o ciclo da doença? É muito simples, nós ingerimos, as pessoas ingerem esse alimento contaminado com ovos, que são imperceptíveis. Esses ovos, eles vieram a partir de fezes humanas que entraram em contato, então a pessoa mora numa região em que o esgoto entra em contato com a água que ela vai beber. Ou essa água molha ou irriga uma horta que se retiram os alimentos e as verduras, e assim sucessivamente. Então a contaminação vem das fezes humanas de pessoas contaminadas. Esses ovos chegam nos alimentos ou nas águas, eles entram aqui pelo sistema digestivo, né, esôfago e estômago. Quando chegam no estômago, essas larvas, elas acabam já estando um pouquinho mais desenvolvidas, e aqui já aparecem os primeiros sintomas, e aqui a gente costuma ser tratado quando tem essa contaminação, mas caso a pessoa não é tratada, essas larvas, elas vão fazer um caminho de perfuração do fígado, esse órgão que é tão importante, vão ficar um tempinho no fígado e logo em seguida vão perfurar o pulmão, então quer dizer que é bem agressivo. Perfurando o pulmão, elas migram aqui através dos bronquíolos, dos brônquios, sobem até a traqueia, já agora bastante desenvolvidas, assim, ó, dá pra vê-las, né? E só que acontece que elas sobem pela traqueia e não chegam a sair pelo nariz, não chegam a sair pela boca, porque para o verme não é interessante que o hospedeiro saiba da contaminação. A gente sabe que a faringe, ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório, então ela volta para a região, ela volta a ser deglutida aqui pelo esôfago sem subir na boca, ok? E quando ela sobe de novo pelo esôfago, ela está já num tamanho bastante considerável, ela volta para a mesma região que ela já estava, porém bem mais desenvolvida, até se instalar no intestino delgado.
Quando se instala no intestino delgado, ascaris já tem isso aqui, ó, 5 a 10 centímetros. Já são animais com sexos separados, macho e fêmea, e eles vão ficar ali copulando dentro do intestino. Pode chegar a uma proliferação nesse grau aqui que a gente tá vendo, ou como nós estávamos vendo nessas fotos, ali é o intestino durante uma cirurgia, aqui expelindo depois de vermífugos dados a esse paciente. Mas aí são muitos vermes que deixam a pessoa bastante debilitada. Aqui, macho e fêmea estão copulando e, portanto, produzindo ovos que estão saindo nas fezes, ok? Esse é o ciclo da doença em casos como aí sim, se essa pessoa contaminada chega a tomar um vermífugo, esses vermes são expelidos por via anal, aqueles que estão na região pulmonar podem sair sim pela boca e pelo nariz, pelo olho é filme de terror, não condiz com a realidade porque não tem essa ligação, então tem que ficar atento aí, ok? Ainda é uma doença, um problema de saúde pública, ok? Depois nós temos a ancilostomose. A ancilostomose, também conhecida como amarelão, ela é causada pelo Ancylostoma duodenale não é ou outro nome, é outro verme que também causa, e Necatur americanus. Qual que é o detalhe? Nesse caso é um verme também monoxeno, só o homem é o hospedeiro dele, definitivo. E qual é a situação? Ao invés desse ovo, dessa larva, conseguir resistir à água, ao ambiente aquático, por exemplo, ela vai, assim como também a ascaris, o ovo resiste a ambientes secos, ela vai resistir a ambientes secos. Então, o que que acontece? Essa situação é aquela questão de pessoas que têm a gente pensa uma coisa meio lúdica de evacuar um céu aberto, etc e tal. Mas a gente tem que entender que tem muitas regiões no planeta que não existe saneamento básico. Por exemplo, dar um exemplo, às vezes campos de refugiado que as pessoas não têm onde evacuar e eliminam suas fezes no solo em determinada região. Se tem uma pessoa doente com essa verminose, o verme vai depositar os ovos também no intestino, também vai se localizar no intestino. A pessoa contaminada vai eliminar suas fezes no solo. As fezes elas podem até ser deterioradas, mas o ovinho e as larvas ficam resistentes no solo. E se tiver uma outra pessoa que passar por ali, caminhar descalça naquela região onde tem as larvas, ou sentar naquela região, o que a gente vai entrar em contato, né? Se for um gramado, se for uma areia, enfim. Essas larvas, isso aqui é uma ampliação, claro, elas têm como se fossem garrinhas no topinho da cabeça. E essas garrinhas fazem com que elas consigam penetrar ativamente na pele do hospedeiro. Penetram no hospedeiro e vão migrando pelos vasos sanguíneos da pessoa, vão pela pele, vão pelos tecidos, atingem as partes mais profundas, chegam aos vasos sanguíneos. Quando chegam nos vasos sanguíneos, vão indo até chegar no intestino. Quando chegam no intestino, com essas mesmas garrinhas que elas perfuraram, elas vão começar a perfurar e dar uma machucadinha nas paredes intestinais, causando hemorragias. E essa hemorragia causa dores abdominais, anemia, fraqueza e, como consequência, uma pele muito amarelada. Por que a pele fica muito amarelada? Pelo fato nessa quebra ali das paredes, nesse rompimento, as hemácias, elas são feitas de hemoglobina, e ao eles quebrarem, eles acabam destruindo as hemácias, e essa hemoglobina, ela se transforma em uma outra estrutura, que é a bilirrubina, e a bilirrubina tem essa coloração amarela, então começa a circular pelo corpo da pessoa, pelo sangue, bilirrubina ao invés de hemoglobina, o que dá um depósito na pele, nos olhos, e uma coloração amarelada. Tanto, gente, que há muito tempo atrás, o Monteiro Lobato, que foi aquele escritor que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele tinha um personagem que era o Jeca Tatu, e ele era um personagem do ambiente rural, que vivia sempre descalço, sempre com a coloração amarelada, muito fraco, sempre bem mal-humorado, porque ele tinha amarelão, e era até uma forma de uma campanha preventiva, né? E aí ele vai ter ele tinha essa doença ancilostomose. Então, qual é a profilaxia? Saneamento básico, não defecar ao ar livre, às vezes as pessoas, como eu falei, não têm essa opção.
e utilização de calçados. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente está em uma região que não conhece se existe evacuação de seres humanos ali, né? Não andar descalço, ok? E aí, pra gente concluir esse videozinho, não vai dar pra falar de todas as verminoses como eu imaginei. A larva migrans, que é do mesmo gênero, inclusive. O nome do verme é Ancylostoma brasiliensis e outro também que causa ancilostoma canino, né? E esse caso aqui, o hospedeiro definitivo são cães e gatos. Tudo isso que eu falei da ancilostomose acontece com cães e gatos. A larva penetra na pele deles, vai até o intestino, causa hemorragias. Só que qual é a situação? O ser humano pode se transformar em hospedeiro acidental. Se eu piso ou se eu entro em contato, como na areia da praia, estou lá sentada na areia, ou estou pisando na areia, ou num parquinho onde tenha fezes de cães. Se eu piso ou entro em contato em locais que tinham fezes de cães contaminados, mesmo que a fezes não esteja mais lá, as larvas que ali estavam vão penetrar na minha pele. Só que, como eu não sou um cão, como eu não sou um gato, eles não conseguem perfurar e chegar nos vasos sanguíneos. Eles ficam só na parte mais superficial da pele, tentando perfurar, fazendo figuras geográficas, parecem até mapinhas. Por isso que se apelidou esse verme de bicho geográfico, porque no ser humano ele só causa lesões na pele. Porém, se tu levar o teu cão saudável na areia da praia, num parquinho, etc e tal, e se ele não tiver com os vermífugos em dia, ele pode contrair sim essa doença e ficar bastante mal e seguir transmitindo para outros seres. Por isso que é proibido levar cachorros na praia, ok? Então tem que tomar muito cuidado, porque eles podem eliminar as fezes ali e as pessoas banhistas se contaminarem, ou o teu próprio cachorro se contaminar, porque na casa, na praia, nesses locais, tem muitos cães de rua e podem estar contaminados, ok? Aqui estão as figurinhas dos desenhos que eles fazem na pele das pessoas, tá? E aí que é fácil o tratamento, com uma pomadinha, às vezes até com um gelinho é fácil de tirar. É o bicho geográfico que a gente conhece. Temos aí uns minutinhos, então vamos falar da enterobiose, acho que vai dar até tempo de terminar todas as verminoses. A enterobiose é Enterobius vermicularis quem causa, é um verme monoxeno também, só está no ser humano. E a ingestão, a contaminação através da ingestão dos ovos. Como que acontece? Já falei, já contei para vocês. É aquela doença que é bastante recorrente no mundo infantil, devido aos hábitos. É um ovinho muito pequenininho, que eu já vou explicar como que a gente se contamina. Entra aqui no sistema digestório do ser humano, chega ao intestino. Quando chega no intestino, macho e fêmea também são dioicos, sexos separados, bem pequenininhos assim, e eles no intestino humano, como os demais, eles costumam acasalar. E principalmente quando essa pessoa está dormindo, o metabolismo está mais tranquilo, eles sabem que o hospedeiro está dormindo, e aí para onde que eles vão? Próximo do reto e do ânus para acasalar, então fazem um movimento bastante frequente de acasalamento e produção de ovos. Nesse movimento, normalmente noturno, de acasalamento, acontece que o hospedeiro sente um prurido, ou seja, uma coceira na região anal. A criança, quase sempre, durante a noite, vai ter a tendência de coçar esse incômodo que está acontecendo ali naquela região. Quando ele coça, não precisa ter eliminado fezes nem nada, mas só o fato dele coçar aquela região está cheio de ovinhos, e esses ovinhos vão para baixo das unhas. E quando vai para baixo das unhas, ele acaba entrando em contato aqui, ó, com a boca, coçando o nariz, boca e tal, e se recontamina, ok? Então, por isso que a autocontaminação é muito frequente. Nas roupas de cama é muito comum a contaminação, porque esses ovos eles vão sendo dispersos ali pelo pijama, pela roupa de cama. Se a mãe sacode os lençóis, tem uma outra pessoa no quarto, só de estar ali com a boca aberta, esses ovinhos podem entrar. Quando vai para a escolinha, a criança coça e vai entrar em contato com os outros coleguinhas, então por isso que é bastante comum. Nome da doença, enterobiose, porque o nome do verme é Enterobius vermicularis, mas também é chamado de oxiurose, porque o verme também é chamado de oxiuro. E para concluir as verminoses, vamos conseguir num vídeo só,
a Wuchereria bancroft, que é a causadora da filariose, que antigamente se falava elefantíase. Nesse caso, é o único verme que é heteroxeno dos nematelmintos, ou seja, tem um hospedeiro intermediário que é o mosquito, do gênero Culex. O que acontece? Vou mostrar as fotos que é mais fácil. Olha como é que fica, como pode chegar um caso extremo de filariose. O que está acontecendo aqui? Um mosquitinho do gênero Culex picou essa perna, quando ela ainda era saudável, e depositou as larvas ali. E ele depositou as larvas e essas larvas vão entupir os vasos linfáticos. Linfa é um líquido que as células costumam produzir e que costuma circular pelo nosso corpo. Tem pessoas que têm essa questão de retenção de líquido que fazem até drenagem linfática, que é uma massagem para essa linfa ser eliminada e para a bexiga e para os rins ser eliminados. Só que imagina vermes entupindo esses vasos. O que acontece? Os tecidos produzem a linfa e não conseguem circular pelo corpo e vão se depositando em locais que o verme está ali contaminando. Qual que é o detalhe, meu amor? Como que vai ser transmitido? Se um outro mosquitinho vem e pica essa região cheia de vermes, ele se contamina com as larvas e vai lá poder te picar numa região que não tinha, picar outras pessoas. Então, nesse caso, a filariose é de difícil prevenção, porque todas as doenças causadas por mosquitos a gente sabe que é um vetor de difícil controle. E aí a gente tem que isolar o paciente que está com filariose, a gente tem que usar repelentes e proteções nas casas contra um mosquito em regiões que tenham casos de filariose, né? E é muito delicado porque muitas vezes a pessoa tem que fazer uma intervenção cirúrgica para tentar recuperar aquele membro que foi picado, ok? Existem casos ainda hoje, infelizmente, que são fotos bastante antigas, mas sim, existem casos, só tu jogar ali no Google, a filariose ainda é uma questão também no Brasil presente. Ok, meus queridos? Então isso aí, conseguimos concluir todas as verminoses. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só fala comigo e vamos que vamos.